Este programa é livre para todos os públicos. Uma saudação de paz a você que nos acompanha na TV Canção Nova, neste domingo, dia 23 de outubro de 2022. Bem, hoje a igreja comemora o Dia Mundial das Missões. Estamos no mês missionário. E, claro, vamos, no nosso programa de hoje, refletir sobre as missões. Para esse dia todo especial, o Santo Padre, o Papa Francisco, ele publicou uma mensagem para o Dia Mundial das Missões, cujo tema é extraído do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Sereis minhas testemunhas. É palavra de Jesus para todos nós. Sereis minhas testemunhas. Para conversar sobre o Dia Mundial das Missões, contamos com a presença de Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, um bom domingo para o senhor. Seja bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Muito obrigado, igualmente, bom domingo, e a todos vocês que nos acompanham também. Feliz domingo do Dia Mundial das Missões. O que podemos entender dessa palavra de Jesus, que é tema da mensagem do Papa Francisco para esse Dia Mundial das Missões, Dom Odilo? Sereis minhas testemunhas. Bem, essas palavras refletem o encargo missionário que Jesus deu aos apóstolos antes de se levar ao céu. No final do Evangelho de São Mateus, nós temos um envio missionário. Ide por todo mundo, proclamar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, etc. Né? E depois se levou ao céu. No início dos Atos dos Apóstolos, São Lucas coloca um formato diferente do mesmo envio missionário. Quando Jesus diz, vocês lembram de tudo que eu falei para vocês. Né? Lembro de tudo que eu falei para vocês, desde a Galileia, quando comecei a pregar, depois passando pela Samaria e em Jerusalém. E dizia então, agora vocês são minhas testemunhas de tudo isso. O que Jesus queria dizer? Vocês vão pelo mundo testemunhar tudo isso que vocês viram e ouviram a meu respeito, as minhas palavras, mas também a respeito do que vocês viram sobre mim, os milagres, o modo de Jesus, o comportamento de Jesus, mas também sua paixão, morte, a ressurreição, os encontros com Jesus. Vocês são minhas testemunhas. Em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra, em todo lugar. Então, este foi o mandato missionário, conforme o evangelista São Lucas, que está lá, no início da igreja. E daí São Lucas diz, e os discípulos partiram, apoiados na graça de Deus, né? E o Espírito Santo cooperava com eles. Não é eles que cooperavam com o Espírito Santo. O Espírito Santo cooperava com eles, trabalhava junto com eles, para que o evangelho fosse anunciado e suscitasse a fé. Então, esse é o trabalho missionário da igreja, ser testemunhas de Jesus Cristo. Esse trabalho missionário, naturalmente, se faz de muitas maneiras, falando, claro, tem que ter o anúncio explícito do Evangelho, mas muitas vezes começa com vivendo a fé, sem muito falar ainda aos outros, mas vivendo a fé. Por isso, muitas vezes o trabalho missionário, em algum lugar, começa com um trabalho de caridade, um trabalho social, a atenção aos pobres, a atenção aos doentes, a atenção para criar entrosamento, paz, harmonia, etc., a dedicação a causas boas. Esses são os inícios do Evangelho. Certo. E depois vem o anúncio mais claro do Evangelho para suscitar a fé. Então, ser testemunho de Jesus Cristo tem muitas dimensões, mas sempre tem que ter a referência a Jesus Cristo e seu Evangelho. Dom Odilo, de um modo geral, muitos cristãos, católicos, quando refletem, quando pensam a realidade missionária, pensam sempre naquelas regiões distantes. Mas, na realidade, a missionariedade é chamado do Senhor para todo fiel batizado.
É isso? Sim, todo o fiel batizado é missionário por vocação. Ok. Só que a missão e ser missionário se exerce de muitas formas. Tem aqueles que partem, isso continua e é necessário pensar que 2/3 da humanidade nunca receberam o Evangelho. 2/3 da humanidade é muita gente que ainda não recebeu o Evangelho. Então tem esse trabalho sim de partir e ir ao encontro daqueles que ainda não foram evangelizados. Porém, as pessoas não evangelizadas também estão perto de nós. Portanto, o lugar de missão não é só lá longe, é perto também. É todo esse trabalho de viver a fé, testemunhar a fé, para transmitir a fé, para contagiar outros com o testemunho de Jesus Cristo. E isto é missão de todo dia, de todo batizado, de todo batizado. Os pais serão grandes missionários se eles criarem um ambiente de fé, de vivência de fé em casa, com a família e conseguirem transmitir isso aos filhos. Os pais estarão sendo fabulosos missionários. Então, o missionário não tem que ser sempre aquele que vai e prega. Não, o missionário é, em primeiro lugar, aquele que vive o Evangelho e assim dá o testemunho de Jesus mediante uma vivência própria, que vai acabar se diferenciando da vivência de outros que eventualmente não têm esses valores. Claro, claro. Mas o missionário é múltiplo, de muitas formas se vive a missão e o ser missionário. Dilo, nós iniciamos esse mês de outubro exatamente com a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, que foi uma carmelitana e que, portanto, vivia no Carmelo, e a igreja a proclamou padroeira das missões. Ou seja, dos missionários. A padroeira dos missionários. Dos missionários. De todos os modos, essa relação de alguém que tem uma vida mais reclusa, monástica, conventual, e ao mesmo tempo é padroeira, como o senhor disse, dos missionários. Sim, Como é que relacionar essas duas coisas? Porque ela queria, sim, ela disse que se ela não fosse ser carmelita, ela seria missionária. Então, ela oferecia a oração pelos missionários. A partir do Carmelo, lá na clausura, ela continuamente oferecia a oração, oferecia a sua vida pelos missionários. E escrevia cartas, e correspondia com muitos missionários, encorajando, sustentando-os com a oração. Então, ela foi madrinha de muitos missionários, madrinha de oração. E se tornou padroeira dos missionários, padroeiro das missões é São Francisco Xavier. Sabia isso. São Francisco Xavier. Jesuíta. Isto. Mas Santa Teresinha, é muito bonito pensar isso. Ela, lá da clausura dos Carmelo, ela se tornou madrinha dos missionários, incentivando-os na oração. Agora, o senhor citou São Francisco Xavier, justamente porque ele viveu uma experiência missionária riquíssima, né? Muito. Um testemunho forte. Acho que vale a pena também o senhor dar um destaque para São Francisco Xavier. Né? Ele foi dos jesuítas de primeira hora, companheiro de Santo Inácio, São Francisco de Borja e outros, né? Foram os companheiros, daí vem a companhia, né? De Jesus. De Jesus. Os companheiros de Jesus e companheiros entre eles, companhia de Jesus. E que partiu em missão para o Oriente, a Índia, o Japão e uma parte da China, e evangelizou e atraiu tanta gente para a fé, batizou tanta gente. Em Roma, na igreja dos jesuítas, chamada de Jesus, del Jesus, né? Chiesa de Jesus. Está o braço de São Francisco Xavier, né? Lembrando que esse braço e essa mão batizaram milhares de pessoas, né? Batizaram milhares de pessoas que ele, pela pregação e o exemplo, atraiu para a fé. Dom Odilo, nesse Dia Mundial das Missões, todos nós somos convidados a um gesto concreto de sustento, né? De um investimento até mesmo para a causa das missões, não é? Então, no dia de hoje, todos nós somos convidados a contribuir com uma coleta. O senhor fez o apelo no domingo passado
Poderia repetir, poderia atualizar esse apelo para nós? Certo, claro. O trabalho missionário é um trabalho humano, né? Claro que é um trabalho divino, também espiritual, e conta com a graça de Deus. Esta, sem dúvida, é a parte mais importante. Porém, humanamente, o trabalho precisa ser apoiado, sustentado. O missionário precisa de roupa, precisa de casa, precisa de comida, precisa construir igreja, precisa levantar uma obra social, precisa viajar. Ele não tem recursos, ele precisa ser apoiado pela igreja. E, por isso mesmo, o nosso apoio à missão é na oração, isso tem que ser todos os dias, apoiar o trabalho missionário da igreja. Mas também o apoio concreto, né? A obra das missões. Então, neste domingo, Dia Mundial das Missões, se faz a coleta que é destinada a isso, a apoiar o trabalho concreto dos missionários lá onde é necessário. Mas ao longo do ano tem muitos apelos missionários, também para apoiar o trabalho de evangelização da paróquia, de um grupo, de uma necessidade missionária da igreja local. Então nós devemos sim estar atentos, porque se nós recebemos o dom da fé, nós também devemos nos preocupar em partilhar o dom da fé. E também isto significa partilhar dos nossos bens para apoiar o trabalho missionário da igreja. O programa Discípulos e Missionários pode também ser acessado no canal que a Canção Nova tem no YouTube. Basta acessar youtube.com/playcançãonova, youtube.com/playcançãonova e procurar lá o programa Discípulos e Missionários. Aproveite para divulgar o nosso programa em suas redes sociais. Dom Dílio, estamos chegando ao final do programa de hoje. Sua palavra para o encerramento e sua bênção. Pois não, com muita alegria. E neste domingo das missões, não deixemos de rezar pelos missionários, né? Talvez conhecemos algum missionário, alguma missionária, rezemos de modo especial por ele, por ela, por aqueles que partiram para longes terras, por aqueles que aqui mesmo, lá no seu lugar, estão fazendo o trabalho de evangelização. Isso é muito importante. E não esqueçamos de uma coisa que o Papa sempre repete: todos somos missionários. Não podemos terceirizar simplesmente, eu não faço nada, outros fazem. Não, eu também tenho parte na missão da igreja. Não todos precisamos fazer a mesma coisa, mas todos temos a nossa parte para fazer. E qual é a sua? Já pensou qual é a sua parte na missão? A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar.